Ele que foi vereador da capital baiana por 3 mandatos, presidente da Câmara Municipal da capital baiana e agora vai conversar com a gente. Geraldo, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Uma alegria muito grande, quero fazer uma saudação muito especial aos amigos da Salvador FM, do programa Fora do Plenário. Vocês não sabem, ou não devem imaginar a alegria que me dá de ver duas grandes figuras que eu tenho o maior carinho e apreço, primeiro como seres humanos, mas acima de tudo como grandes profissionais. Já tive a ideia de compartilhar, tanto no jornalismo como na vida política, o apoio, o aconselhamento, as ideias e sinalizações, tanto de Juliana Nobre como de Alexandre Galvão. Celso na técnica do áudio, a gente sabe que o sucesso do rádio tem que ter sempre um bom operador na técnica do áudio. Quero mandar também um abraço especial para a direção desta casa, para o amigo Diogo Medrado, para Marcos Medrado. A história, a gente lembra sempre que, e o senador Jacques Wagner, ele sempre fala isso, vamos olhar sempre pelo retrovisor da história, daquilo que é positivo. E a gente conhece uma árvore pelos bons frutos. E se a rádio hoje alcançou e alcança os índices de audiência aí nos horários, a gente estava ouvindo agora no Pida Music, o nosso amigo Léo, um abraço muito especial para você. E vocês aqui na liderança, no horário, fazendo um belíssimo trabalho no jornalismo. Estou à disposição. Obrigada. Geraldo, você foi suplente de vereador, presidente da Câmara Municipal, secretário de diversas pastas, vice-governador, e a gente dá esse currículo e o ouvinte que não conhece Geraldo, né, que é difícil, pode imaginar que você tem 70, 65 anos, mas você é novo, o que é que você aspira ainda na vida? Ah, Alexandre, você me fez agora fazer também uma fotografia aí na história. Nós tivemos aí 4 mandatos aqui em Salvador, 2 vezes presidente da Câmara. Eu fui suplente de vereador. Meu pai foi vereador em Salvador de 1992 a 1996, de 96 a 2000. Na terceira tentativa dele de um mandato na Câmara Municipal, ele fez uma escolha partidária equivocada naquela oportunidade e ficou na suplência. E depois de 8 anos eu resolvi sair candidato. Tive um pouco mais de 4.000 votos, fiquei na suplência e depois enveredei. Voltei para a advocacia, para a militância na advocacia e fui apresentado como um dos representantes jurídicos da agência de fomento do estado, que é a Desembahia. Depois de 2 anos e alguns meses à frente de assuntos jurídicos da Desembahia, na parte da consultoria, recebi uma ligação do prefeito João Henrique, assumi o mandato apenas com 16 meses e saí de uma votação de 4.091 votos e fui para 11.264 votos. Eu falo com muito orgulho da minha trajetória pessoal, profissional como militante da advocacia, mas acima de tudo, política. Fica o testemunho, a gente sabe a audiência aqui, para quem é de Salvador, para quem é do interior do estado, da expectativa e da esperança de você poder realizar sempre os seus sonhos. Quem imaginava um suplente de vereador de Salvador chegar a vice-governador da Bahia? Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço a confiança do meu partido, do MDB, que confiou em me apresentar o meu nome para a composição da chapa com Jerônimo Rodrigues. Você acompanhou a trajetória política minha e de Jerônimo Rodrigues, a pré-campanha e a campanha, todas as dificuldades. Quando nós tomamos a decisão lá atrás, a expectativa era da vitória do adversário, mas nós fomos conquistando espaço, fomos conquistando um ambiente favorável e hoje nós governamos para 15 milhões ou um pouco mais de 15 milhões de baianos. A expectativa e a esperança, quem me deu regra e compasso a esse processo, foi a esperança do povo baiano, de 15 milhões ou um pouco mais de 15 milhões de baianas e de baianos. E você diz assim: ô Geraldinho, e o que levou você a tomar essa decisão? Uma decisão que foi uma decisão institucional, uma decisão política. Um governo de 16 anos iniciou-se lá atrás com o governador Jacques Wagner, agora senador. Depois, 8 anos de um belíssimo trabalho realizado pelo governador Rui Costa, ministro da Casa Civil, e a expectativa que tinha de continuidade, não de continuismo, de continuidade de um bom governo. Na área da educação, na área da saúde pública, na área da segurança pública. Logicamente que existem os gargalos, esses gargalos existentes, mas a experiência que me deu, a régua e o compasso a esse processo, foram 4 mandatos como vereador da Câmara Municipal,
e 2 vezes como presidente da Câmara Municipal de Salvador. A primeira eleita à unanimidade, a segunda eleita por aclamação e a terceira com uma votação legitimada e depois referendada pelo Supremo Tribunal Federal de mais de 35 vereadores. Nós fizemos inclusive uma eleição, não uma eleição da chapa, a chapa apresentada, mas uma eleição nominal por cada função. Eu estou muito feliz, muito satisfeito. Terceira vez que você não assumiu porque se elegeu vice-governador, né? Caiu o objeto automaticamente quando da nossa eleição, da nossa vitória nas eleições, nas últimas eleições estaduais, nós concretizamos um sonho. E aí você me perguntou, e o seu sonho? O meu sonho, às vezes o seu sonho está muito distante da sua realidade. Eu costumo dizer, Juliana, que às vezes o nosso tempo, e às vezes as pessoas não conseguem interpretar dessa forma, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Eu tinha um plano na minha vida. Eu tinha um plano de governar a cidade do Salvador. Terminei encarando inicialmente uma pré-campanha para deputado federal. Depois virei vice-governador da Bahia. Às vezes a gente traça um plano e Deus traça um plano completamente diferente na sua vida. Elegi meu filho como o terceiro deputado estadual mais bem votado em Salvador do nosso grupo político. Um dos deputados mais votados da Bahia, o deputado mais jovem da Bahia, o segundo mais jovem do país. Eu tenho um sonho, persiste esse sonho, de um dia governar a cidade. Não quer dizer que necessariamente eu vou governar a cidade ou vou me candidatar nas próximas eleições. Eu tenho um líder político nacional, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho um líder político nesse estado, que é o governador Jerônimo Rodrigues. Eu faço parte de um grupo político que tem um conselho político de partidos e que tem a liderança ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, que é, sem sombra de dúvidas, a maior liderança nacional, ou uma das maiores lideranças nacionais do Senado, que é o senador Jacques Wagner, e tem o ministro Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil. Eu, na última semana, tive a oportunidade de estar ao lado do ministro Rui Costa, e mais 2 ministros, com o presidente Geraldo Alckmin, quando representei o governador Jerônimo Rodrigues e o governo do estado no consórcio do Nordeste, e eu falava que aquelas ações transversais feitas aqui por ele, quando eu digo ele, Rui Costa, enquanto 8 anos como governador, essa mesma prática ele estava adotando lá como ministro da Casa Civil, e a gente sabe o papel de um ministro da Casa Civil, que é estabelecer perante os ministérios, tá? Os ministros de estado, as ações de governo, ações efetivas através do Pacto Federativo para os estados. Então, o meu sonho permanece. Eu já lhe falei isso em algumas oportunidades. Você, além do jornalismo, ele tem uma consideração toda especial. Um dia eu vou governar a minha cidade. Isso não é prepotência, não é arrogância. Você tem um sonho, mas não tem pressa. Eu não tenho pressa para esse sonho. Esse sonho está dado pela vontade de Deus. Eu só sairei candidato se for por designação do governador Jerônimo Rodrigues, se for do desejo do governador Jerônimo Rodrigues. Mas quando eu falo desejo, não é desejo pessoal, porque às vezes o desejo pessoal está diferente do desejo institucional e político. E se tiver unidade do meu grupo político, a mesma unidade, Juliana, acredite, que nós buscamos para ganhar as últimas eleições, quando poucos acreditavam. Eu acho que se eu colocar aqui na palma das 2 mãos, eu não sei se eu consigo alcançar 10 pessoas que acreditavam nesse processo político. Mas os baianos e as baianas, quando eu falo do universo político, da classe política, mas a gente tinha esse sentimento quando a gente corria os 27 territórios pela Bahia, e a população, os baianos e as baianas queriam a permanência de um governo que realizou, que transforma a vida das pessoas. Então eu não tenho pressa para isso. Nós vamos buscar essa unidade aqui em Salvador, em Vitória da Conquista, em Feira de Santana, em Camaçari, nos grandes centros urbanos. Nós vamos fortalecer. Quando eu digo nós, agora eu saio da condição de vice-governador. Vou falar como membro da executiva do meu partido, MDB. Nós vamos fortalecer o nosso partido. Quero mandar um abraço muito especial. Está acompanhando a entrevista o nosso presidente Alex Futuca, que é presidente da SERB, e o nosso presidente de honra do partido, que é o deputado federal Lúcio Vieira Lima. Geraldo, a gente vê, né, você aí super atuante como vice-governador. Muito se falou, porque o vice-governador precisa de uma secretaria. Perfeito. E muitas vezes a gente vê até muito mais atuante
né, não tendo uma secretaria para cuidar, mas fazendo diversos outros trabalhos e sendo representante do governador Jerônimo Rodrigues. Como é a sua relação e como é que tá a sua relação com o Jerônimo, né? Até para muitas pessoas falam, porque Geraldo não tá tão bem com o Jerônimo. Tá ou não tá? Como é que tá? Conta aí pra gente como é a sua relação com o governador. Vocês lembram aquela tradução e aquela expressão que eu falava de forças ocultas? Eu acho que forças ocultas elas já sumiram porque ficaram forças declaradas, tá? Essa foi uma opção nossa, Juliana. Quando eu digo uma opção nossa, uma opção de governo, do governador Jerônimo Rodrigues e do vice-governador. Não há uma só vez, em um só momento. Eu até brinquei uma vez metaforicamente, isso aí deu um rebu na sociedade política. Quando me perguntaram qual é o peso da minha caneta. O peso da minha caneta é o mesmo peso da caneta do governador. Mas isso não é dito por mim, é dito por ele. Eu quero fazer um agradecimento, inclusive, ao jornalista Davi, o grande David, né? Que durante os meus 17 dias como governador em exercício da Bahia, ele teve um papel fundamental na orientação, na blindagem, no aconselhamento. Fica aqui o meu agradecimento de público a você que com certeza está acompanhando essa entrevista. O governador Jerônimo Rodrigues, e eu não seria infantil e ousado de dizer que todos os atos que pratiquei nos 17 dias não foram em consonância com o governador. Nós tivemos reuniões prévias, ajustamentos, aconselhamentos e orientações do governador nas prévias da ida dele para a China. Não havia um só dia que eu não falasse com o Jerônimo Rodrigues, e olhe com a diferença de 11 horas e fusos horários. E com o sistema da China que é difícil. E com o sistema da China que é difícil. Nós tínhamos um aplicativo diferenciado justamente para estabelecermos a comunicação. Quando eu falo estabelecermos, eu e o governador. Que vice-governador na história da Bahia ficou 17 dias consecutivos à frente do governo? Agora, quando eu digo à frente do governo, não era como uma rainha que não tem o poder. Eu fiz entregas, quando eu digo eu fiz como governador. Nós realizamos audiências, recebemos movimentos sociais, nós fizemos autorizações pelo Diário Oficial, mas tudo isso eu fiz sobre a orientação e batuta do governador Jerônimo Rodrigues. A minha relação com o Jerônimo, ela transcende a política. Às vezes, Juliana, respondendo a sua pergunta, às vezes as pessoas imaginam que as suas relações estão presas ao contato físico, diário, presencial ou ao espaço de tempo. Eu falei aqui de forma muito gratuita e espontânea do carinho e respeito que eu tenho por vocês dois como pessoa e como ser humano. O mesmo respeito eu tenho por Jerônimo Rodrigues. Eu dizia na campanha, as pessoas vão se apaixonar por você. Mas não falava aquilo precisando rasgar confete, porque eu já havia sido escolhido. Porque quem conhece Jerônimo sabe que é um cara que não tem vaidade. Jerônimo é simples. Jerônimo é um grande gestor. Jerônimo, as pessoas dizem, mas ele não foi vereador, não foi deputado estadual, não foi deputado federal, não foi senador, mas ele foi talhado, trabalhado para estar na posição que está como governador. Ele fazia os bastidores da política. Eu falei uma vez para você, Juliana, que o que mais me impressionou é como ele tinha um poder de pensar, otimizar e organizar os PGPs. Aí você diz, Geraldinho, o que são os PGPs na prática? Os PGPs são os programas de governo participativo. Nós corremos os 27 territórios, Alexandre, sabe o quê? Ouvindo as pessoas. Eu vou dizer uma coisa pra você, Ju. Durante a campanha com o Jerônimo, eu aprendi muitas coisas. A primeira delas, de entender, eu falo isso aqui de forma emocionada. E não é demagogia, é confidência. Eu até brinco com as pessoas, é uma confidência auricular. A diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é Alexandre tá falando algo comigo, eu ouvir aqui e sair por aqui. O escutar é você escutar, assimilar, raciocinar em cima disso, pensar e tomar as deliberações. Durante o processo da campanha e da pré-campanha, Diogo Medrado é um maior exemplo disso, da relação comigo em 2 momentos. Você vê que eu estava já falando da campanha e da pré-campanha, mas vou dar um pulo aqui agora. Eu coordenei
o carnaval em Salvador e no interior do estado. Mas nada disso seria possível se eu não tivesse uma figura como o Diogo Medrado na Sufotur. Pela experiência, pelo gabarito, pela orientação, pela expertise que criou dentro do processo. Os festejos juninos, que vêm do Santo Antônio, do São João e do São Pedro. Foi o maior carnaval da história da Bahia. Tudo isso sob a orientação do governador Jerônimo Rodrigues. Não havia um só dia que eu e Diogo Medrado nós não estabelecêssemos uma pauta de discussão e alinhamento com o governador. Os festejos juninos, o maior sucesso. Nós fortalecemos os festejos juninos no interior. Diogo teve um papel fundamental nisso. E Diogo conseguiu nos ajudar. Quando eu digo nos ajudar, a mim e a Jerônimo, de trazer os festejos juninos de volta para Salvador. O Festival das Quadrilhas, que foi um sucesso lá em Piripiri. O sucesso que foi os festejos juninos em Paripe. Os 6 dias de festa no Parque de Exposições. Foi um sucesso absoluto. E o que a gente trouxe de mais bonito, que foi trazer de volta, quem está me acompanhando, foram os festejos juninos, 4 dias no centro histórico da cidade, no Pelourinho. Era legal demais, Juliana, você andar pelo Pelourinho, pelas ruas do Pelourinho. Diogo e eu andamos muito pelo Pelourinho. Eu fiquei muito em Salvador durante os festejos juninos. E nós acompanhávamos as famílias andando, resgatando aquele forró pé de serra, aquele forró muito legal de família, e isso foi fantástico. Então, a opção de não ser secretário foi uma opção que nós tomamos conjuntamente. Os baianos e as baianas nos elegeram, ele, Jerônimo, para ser governador, e eu para ser vice-governador. Com essa oportunidade que Jerônimo me dá, eu tenho condição de ter uma militância, ter uma interferência no trabalho, emprego, renda, esporte e lazer. Acabei de participar de um evento maravilhoso com o secretário Davidson Magalhães, com 3 secretários nacionais do governo Lula, sobre economia solidária e economia popular. Ali estavam gestores e gestoras da Bahia e do país falando sobre economia solidária e economia popular. Nós temos que, nos grandes centros urbanos, fazer da mesma forma. Jerônimo me deu a oportunidade de conhecer o que é uma educação integral e uma educação contextualizada. Eu tive a oportunidade, eu conversava isso com o Diogo Medrado, e uma coisa muito interessante. Você sabe que eu sou um fulhão. Eu adoro brincar o carnaval, eu gosto de ir num camarote, eu gosto de ir na pipoca, eu gosto de estar em cima do trio. Mas nesse grupo político que eu pertenço hoje, me deu a oportunidade de conhecer um outro lado da história. Enquanto a gente brinca o carnaval, existem profissionais da imprensa que fazem o carnaval, e vocês são um exemplo disso. Existem pessoas que trabalham na saúde, os profissionais da saúde. A segurança pública, quase 30 mil homens e mulheres nas ruas da cidade. Tô vendo aqui agora, inclusive, uma ligação, tô dando entrevista aqui para ele ouvir. Agora o meu amigo Marcelo Werner, secretário de Segurança Pública. Estou aqui agora na Salvador FM. E nós tivemos a oportunidade, eu tive a oportunidade, Juliana, eu queria que você fosse comigo e uma das cooperativas conhecer o trabalho dos catadores e das catadoras. Jerônimo Rodrigues, o nosso governador, inclusive, ele está banindo do discurso político das pessoas, não dele, dizer que essas pessoas estão na invisibilidade. Invisibilidade, sabe de quê? Daqueles que não querem enxergar. Pessoas que estão no risco, que estão nas ruas, que precisam do nosso apoio. Enquanto a gente brinca, enquanto nós brincamos o carnaval, aqueles catadores e catadoras, eles estão nas ruas, catando as latas, estabelecendo material reciclável, as garrafas PET. Aquelas pessoas estão e merecem o nosso respeito. Me deu a oportunidade esse grupo político de conhecer um projeto chamado Corra pro Abraço. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que no dia que eu fui para um evento da educação, porque nós tínhamos a plenária da educação. Aí disseram, existe uma classe de professores chamado Sarado. Digo, Geraldo, Sarado que eu conheço é a galera que vai pra academia, é bombada. Ele disse, Geraldinho, Sarado é uma classe de professores especiais que vão nos hospitais enquanto aquelas crianças, jovens estão internados e eles ministram as aulas. Aquelas pessoas, para quê? Para que aquelas crianças não fiquem sem educação.
pedagogia da alternância. Eu digo, meu Deus, o que é pedagogia da alternância? É a possibilidade do camponês, do filho do trabalhador e da trabalhadora do campo, ele ter a oportunidade dos ensinamentos que ele tem na vida enquanto família, ele levar para a escola. De pegar os ensinamentos da escola e levar para o seu seio familiar. É da possibilidade de manter o filho daquele trabalhador e da trabalhadora no campo. Tive a oportunidade de conhecer projetos na área da saúde. Tive a oportunidade de conhecer policlínicas, de hospitais, de maternidades. Tive a oportunidade de... E você sabe que eu sempre fui o vereador, ou um dos vereadores mais votados no segmento empresarial. Mas pude ter a oportunidade, sabe de quê, Juliana? De entender perfeitamente que a agricultura familiar, que o trabalhador e da trabalhadora do campo, eles podem viver harmonicamente, de forma harmoniosa, um setor produtivo. Agora, Geraldo, você citou aí ações do governo, e eu queria aproveitar que a gente está entrando no 8º mês do governo, né? Agora, no mês de agosto. Queria que você falasse pra gente, na sua visão, enquanto vice-governador, que transita entre todas as secretarias, qual o maior acerto desse governo e qual o maior gargalo que você citou que o governo tem, e é óbvio que vai ter, todo governo tem. Eu acho que eu vou começar pelos gargalos. Por favor. O governador tem colocado uma atenção especial, o foco especial. A gente sabe que segurança pública não é apenas enfrentamento. Segurança pública também é inteligência. Segurança pública também é preparação de profissionais. Segurança pública também significa qualificação desses profissionais. Segurança pública significa também pensar no psicológico desses profissionais. Homens e mulheres que saem das suas casas e não sabem se vão voltar. Nós temos a Polícia Militar, nós temos o Corpo de Bombeiros, nós temos a Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica. Você vê que são quase 2.000 já formados policiais militares. Teve a formação também do Corpo de Bombeiros. Teve o processo, e você acompanhou e deu aqui em primeira mão, eu falei inclusive isso ao governador Jerônimo Rodrigues, você e Juliana, o projeto ou os projetos de reorganização da segurança pública no estado da Bahia, da qualificação desses profissionais, da promoção desses profissionais, do aparelhamento desses profissionais. Agradecer aos deputados estaduais da Bahia, independentemente das suas posições partidárias e ideológicas, que aprovaram essa reestruturação com a criação de companhias independentes. Na Assembleia, né? Na Assembleia Legislativa. Esse projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa, um projeto debativo, sob a condução do presidente Adolfo Menezes, sob a liderança do governo do nosso Rosenberg Pinto, sob a liderança da oposição do deputado Alan Sanches. Foram apresentadas emendas, discussões a esse projeto, aprimoramento desse projeto para ser entregue à sociedade um novo agrupamento de mudanças e alterações e no sentido da segurança pública. Volto a dizer que segurança pública são as forças de polícia, mas nem tudo de segurança é apenas forças policiais. Nós temos que ter o envolvimento da inteligência artificial. Você vê que nós somos campeões nos estados da federação de prisões em flagrantes pelas câmaras de reconhecimento facial. O secretário Marcelo Werner, junto ao comandante Paulo Coutinho, comandante-geral, doutora Heloísa da Polícia Civil, doutora Ana Cecília do DPT e o coronel Marquezine no Corpo de Bombeiros, nós estamos num processo de qualificação desses profissionais. Lógico que nós lamentamos pelas vidas perdidas, somos solidários a esses que perderam os seus entes queridos. As sindicâncias, processos de investigações para apuração da culpabilidade estão sendo efetivadas. Nós pedimos à população que estejam ao nosso lado. Vocês lembram do enfrentamento que nós fizemos quando daquelas políticas de terror estabelecidas na educação, nas escolas? Você lembra a coragem que teve o governador? Inclusive iniciou aqui numa escola bem próxima em Pernambués. Eu estive ao lado dele para dar confiança aos alunos, aos professores, mas a gente precisa também do envolvimento dos pais. As redes sociais, aos filhos que usam
os instrumentos, sejam do Facebook, do Instagram, ou qualquer tipo de instrumento que venha versar com fake news. Nós estamos combatendo o fake news. E o que eu peço à população como vice-governador? Tenham a confiança na segurança pública. É o radar, um dos radares principais do governador Jerônimo Rodrigues. O outro que nós vamos vencer, estamos vencendo, que é o processo da regulação. Nós estamos com a qualificação desses profissionais, inauguração de hospitais. Vamos entregar o hospital ortopédico, que será uma referência nacional. Aqui no Cabula. Aqui no Cabula, bem próximo aqui. As policlínicas, eu não sei se, Juliana, você e Alexandre, nas coberturas externas que vocês fazem, se vocês já tiveram a oportunidade de ir numa policlínica. Já fui muitas, Sim, são todas sim. parecidas. Todas. E eu equipamentos de muita sempre qualidade, falo aqui a inclusive. Juliana, nesse tempo todo de rádio, eu nunca ouvi uma pessoa ligar pra cá pra dizer que não foi atendida Que não numa foi atendida policlínica. pela É, policlínica. verdade. É um trabalho, esse testemunho seu é importante como jornalista, porque a gente fazer crítica por fazer, eu combatia muito isso na política, quando eu fazia a política do Legislativo. Quando eu tô vendo ali, fora do plenário, eu me lembrava da minha atuação como vereador de Salvador, mas como presidente da Câmara. Eu dizia, é muito ruim a gente brincar com a vida das pessoas. A gente não pode brincar para fazer uma política de oposição sem a responsabilidade. Nós temos que ter uma política de oposição sem brincar com a vida das pessoas. E a saúde pública e a segurança tem sido um exemplo para isso. Nós estamos investindo muito nesses dois aspectos que eu falei, que são gargalos sistêmicos. É o país, esse é um desdobramento. Pra você é o grande desafio. É o nosso grande desafio, mas nós não temos medo do enfrentamento. Nós vamos ter o enfrentamento das forças de polícia quando necessário. Mas nós vamos usar tecnologia, equipamentos, chamar a sociedade, conscientizar a sociedade que o papel da segurança é de todos nós. O papel da segurança é de todos nós. E fica o recado para esses brincalhões de plantão, oportunistas de plantão. Não se brinca com a vida de pessoas. Nós temos que respeitar esses policiais, homens e mulheres que vão para as ruas nos dar a segurança. E a nossa solidariedade é que vai ficar sempre. São investimentos na área da infraestrutura, estradas. Você vê que o governador Jerônimo Rodrigues me parece que já completou a visita, mas quando eu falo visita, não é apenas de visitar os municípios pós-eleição. São mais de 94 municípios já visitados pelo governador Jerônimo Rodrigues, com entregas, com autorizações, com ordem de serviço. E no nosso total alinhamento, enquanto ele está no interior, a gente está cuidando aqui da capital, das regiões metropolitanas, né? Nós estamos dando uma atenção especial à nossa cidade do Salvador e nesses quase 8 meses de governo, a gente sabe que já fez, nós estamos fazendo, mas nós sabemos e temos a consciência que precisamos fazer mais. Jerônimo disse uma coisa para mim, que é uma coisa interessante, Galvão. Para quem está fora do poder, demora de passar. Mas quando você está no poder, passa rapidamente. Nós temos um prazo de validade. Lá atrás, quando tomamos posse, teríamos 4 anos de governo. Agora falta um pouco mais de 3 anos e 4 meses de governo. Nós vamos ter a consciência do que precisamos fazer. Além disso, acho que é importante você pontuar também a questão da educação, das escolas de tempo integral. Eu falo isso porque eu também tive a oportunidade de conhecer uma de perto. E, de fato, é um equipamento que são todas as escolas são iguais, inclusive com equipamentos de muita qualidade, né? Então é importante também pontuar a questão das Com escolas certeza. integrais, Que né? bom que você puxou aí na memória isso. O testemunho de Alexandre Galvão em relação às policlínicas, o padrão das policlínicas, a qualidade das policlínicas. A gente tem aqui em Salvador 2, a gente tem uma em Narandiba e temos uma em Escada, 2 policlínicas fantásticas, mas tem as escolas que são chamadas escolas padrão. Eu não estudei escola pública, mas fui bolsista a vida toda, tenho orgulho de dizer isso, e agradeço ao Colégio Antônio Vieira, porque não tinha condições de pagar a escola, meus pais não tinham condições de pagar a escola, eu fui bolsista durante toda a minha trajetória no Colégio Antônio Vieira. E lhe digo, as escolas do governo do estado, o padrão das escolas do governo do estado, a qualidade das escolas do governo do estado, o que se ensina no governo do estado. Se você for lá,
Para mim, o Colégio Antônio de Vieira era a grande referência como os laboratórios. Se você for nos laboratórios das escolas públicas do estado, você vai ficar assustado positivamente. Geraldo, eu estudei no colégio da Polícia Militar, da alfabetização até o 3º ano. Eu tinha aula a partir do ensino médio, mais ou menos, de laboratório. Eu não precisei entrar na universidade para saber o que era um laboratório. Eu tinha na minha escola, no colégio da Polícia Militar de Elezeiros. Isso aí. Você chega, tem quadra poliesportiva, você tem anfiteatro. Né? Você vê que a gente tá na sintonia, a gente Pois falou é. ao mesmo tempo anfiteatro. Nós temos piscina semiolímpica. E piscinas e aulas de esporte nessas escolas, não apenas para a prática da atividade do esporte, mas para a descoberta de grandes talentos. Nós tivemos na última semana, eu quero mandar um abraço para o deputado estadual Bobô. E Bobô, na última semana, levou atletas da Bahia, da capital, das regiões metropolitanas e do interior. Para quê? Para que a gente possa valorizar esses atletas. Você sabe que eu tenho um compromisso agora com o governador, às 20 horas. Eu estou agradecendo aqui de sobremaneira esse espaço. Eu quero voltar. Eu estava devendo essa visita aqui. Ficaram várias perguntas pra gente fazer, Juliana viu? me cobrava isso insistentemente, mas em função da minha agenda. A gente sabe. Mas eu fiz questão de destacar aí, agradecer o convite mais uma vez do amigo Diogo Medrado, né? Reiterar a posição que tem Diogo no nosso governo, ao nosso lado, o governador Jerônimo Rodrigues ao meu lado. Mas acima de tudo, tá lindo o estúdio aqui, a rádio que toca Salvador. Parabenizar vocês aí por esse show de prêmios, né? Festival tá de arrasando. brindes aí, tá arrasando, eu tô Show de acompanhando. brindes. E tô achando uma coisa muito legal, que aos finais de semana vocês pegam aí a van, os caminhões, vão fazer as entregas. Não precisa as É uma pessoas virem agonia, aqui, não. viu? É uma Mas é agonia muito boa. legal, aquilo é emocionante, porque eu sei que quando vocês entregam ali, vocês estão ajudando a transformar aí a vida das pessoas. Então isso é muito fantástico. Eu quero agradecer, Alexandre, a você, a Juliana, mais uma vez a direção desta casa. Estou sempre à disposição de vocês. Acreditar nos sonhos, às vezes os nossos sonhos estão distantes das nossas vontades, mas se a gente acreditar em Deus, a gente consegue realizar. Um agradecimento especial mesmo. Muito feliz de estar aqui com vocês dois hoje. Obrigada de verdade pela disponibilidade, mas o convite já está aqui aberto novamente, porque ficaram mais perguntas. Vamos sim. O papo, né? A gente vai conversando e o papo vai fluindo aqui, né, com o Pois é. Geraldo. Tem que ter cuidado com o Geraldo, porque ele é comunicador, qualquer dia desse rouba nosso emprego aqui. Ah, é verdade. Olha, deixa eu dar um testemunho aqui, porque eu não dei ainda aqui na Rádio Eu já fui Salvador. substituto de Geraldo. Olha, Ah, no 6 em ponto. ele já Pois foi, é, eu além lembro. de, meu acordar 4 horas da manhã. além de meu substituto, Alexandre, na minha ausência, era o âncora do programa. Não é? Ele tem uma capacidade A minha sorte é que ele fantástica. não faltava muito, que ele é viciado em apresentar programa. Mas fazia ele acordar cedo aí ao meu lado. Era. E a gente fez aí numa rádio com a irmã, na Rádio Metrópole. Nós fizemos aí o programa 6 em ponto. Muito tempo. Liderança de muito tempo. A gente tinha uma sintonia. Eu costumo dizer o seguinte, que o sucesso do rádio, pra mim que sou apaixonado por rádio, é essa sintonia que vocês têm, essa ligação que vocês têm, a sintonia com a técnica do áudio. E com certeza a gente tá falando aí para o Brasil e para o mundo aí, porque a gente fala pelas redes sociais, estamos pelo no YouTube. YouTube, Quero mandar um abraço muito especial a vocês aí do YouTube, um abraço especial aos meus amigos da capital e do interior. Obrigado aí para vocês, viu? Obrigado.